Gente, gentileza gera cliente satisfeito. Não tem aquela frase muito célebre, né, que a gente conhece aqui do nosso poeta brasileiro, que gentileza gera gentileza? É verdade, gentileza gera gentileza. Em termos, falando-se de clientes, às vezes não é. Às vezes tem aquele cliente que está meio chateado com alguma coisa na vida. Quem nunca passou por isso, né? Enquanto clientes ou enquanto prestadores de serviço. E aí termina levando patada aí do cliente ou dando patada sem querer. Quem nunca deu uma patadinha aí fora em alguém sem querer? É triste, mas acontece. Somos seres humanos. Então, nem sempre a gente vai encontrar que gentileza gera gentileza no meio do trato do cliente. Mas gentileza gera cliente satisfeito, né? Ele, apesar de muitas vezes estar meio mal-humorado, ele vai ficar satisfeito se você for gentil e eficiente. Isso tudo que eu tô falando não é uma técnica específica né, que deve ser utilizada isoladamente. Você tem que fazer o conjunto, ok? Termos técnicos, aí eu entendo muito desse assunto, vou usar os termos técnicos. Posso usar? Pode usar, desde que você sinta que o seu cliente está preparado para isso. Não seja snob. Não utilize muito das suas técnicas se o cliente não estiver preparado para isso. Você vai lidar com pessoas super inteligentes e cultas a pessoas super humildes de conhecimento. Eu não estou falando de renda financeira, tá, minha gente? Eu estou falando de gente que se interessa, que se interessa por assuntos, que gostam de ler, então chegam em determinado momento na sua área, independente da faixa etária. O conhecimento está aí para todo mundo. Nem todo mundo se interessa pelas mesmas coisas. Então você pode ter um diálogo com linguajar técnico, de uma maneira que você possa extrapolar o assunto com uma pessoa até mais humilde financeiramente e não com uma pessoa que tem mais dinheiro. Então, assim, sinta o seu cliente, perceba se dá para usar a linguagem técnica. Se não der, fale de uma maneira que se faça entender, né? E que o cliente ele se sinta mais à vontade. Mais uma vez, não pode ser snob. Tem que ter um pós-venda. Aonde você trabalha tem que ter um pós-venda. Professora, não tem trabalho no local que não tem pós-venda. Crie você, sugira o seu gerente, sugira o seu coordenador. Vamos fazer um pós-venda? Mas como seria isso? Não sei, tem tantas maneiras hoje em dia. Instagram, e-mails, Facebook, enfim, tantas mídias sociais, Instagram, já falei, ela é muito utilizada hoje em dia, então vamos utilizar as principais técnicas. Mostre pessoalidade, isso aí vem muito com a questão de conhecer o seu cliente, dar valor, ser um cliente por vez, ter empatia ao seu cliente. E na próxima aula nós vamos falar de noções de etiqueta profissional e pessoal, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. É uma aulinha curta, infelizmente não dá para abordar muito o assunto, mas a gente pode falar bastante coisa. Em relação a como a gente deve levar o cliente para a concorrência, o cliente indesejado, que essa aqui foi a dúvida de muitos de vocês, que pode ser a dúvida de muitos de vocês. Quando a gente fala em cliente indesejado, ele pode ser indesejado por diversas formas. Ele pode ser indesejado porque ele não é o perfil do cliente daquele local. Então, foi citado um exemplo maravilhoso pela nossa mentoria, pela nossa mentora aqui, pela nossa mediadora, que é um meio de hospedagem que só aceita casais sem filhos. Isso acontece muito, é o child free, né? Ou seja, livre de criança, né? Então você pode direcionar aquele cliente, aquele casal que vai com filhos para um outro hotel, ele ligando, perguntando quer se hospedar ali. Se você souber o outro local, você pode indicar, encaminhar, porque aquele cliente não é desejado naquele local. Isso acontece com meio de hospedagem, acontece com serviços de alimentação, em tantas outras hipóteses, né? Então você tem algumas técnicas para isso também. Às vezes é um cliente que gosta de causar um certo transtorno no seu estabelecimento comercial, uma confusão, fazer baixaria, falar alto, tratar mal os seus funcionários. Ninguém quer um cliente assim, né? Então você pode sutilmente, não é, indicar que aquele produto que ele está procurando naquele momento não tem, mas que em loja tal tem, e por aí vai, né? São algumas técnicas, agora sempre com muita gentileza e com muita discrição de você encaminhar um cliente indesejado para a concorrência. Não tem problema, aquele cliente ele não vai ficar sem ser atendido, mesmo que seja pela concorrência, beleza? Então eu espero vocês na próxima aula, a gente se vê por aí. Tchau!